Se é para mim, pode parar, mas se é para Jesus, pode fazer mais forte. Aleluia! Glória a Deus! Queridos irmãos, eu gostaria de partilhar com vocês hoje à noite uma palavra. Nós estamos aí nesse período da Páscoa, né? Nos aproximando da Páscoa. E eu queria, junto com o pastor Wagner e o pastor Vitor também, ao longo desses dias, refletirmos um pouco sobre o lugar da Páscoa na nossa vida e o que significa isso para nós. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que eu chamei Vamos conhecer a bondade de Deus. Vamos conhecer a bondade de Deus. Outro dia eu preguei aqui sobre como é importante a gente compreender que na presença de Deus é lugar de prazer e de alegria. Você lembra que a presença de Deus e a vida com Deus é para ser algo prazeroso. Não é para ser um peso, não é para ser um fardo, né? Não é para a gente viver a vida cristã passando o dedo na testa, dizendo que coisa sacrificial, que coisa difícil é andar com Jesus, porque isso não é verdade. O Senhor Jesus disse, em Mateus, no capítulo 11, Ele disse que o meu fardo é leve, o meu fardo é leve. Andar com Ele não é peso, não é sacrifício, não é dor, não é angústia, não é medo, não é insegurança. Andar com Ele é uma coisa muito, muito, muito prazerosa. Eu fico muito feliz quando vejo alguns irmãos, e você vai entender o que eu quero dizer, quando eu vejo alguns irmãos dando relatos na internet sobre a perseguição que é vivida em países onde a fé cristã é proibida. E eles são perseguidos, e alguns até perseguidos de maneira muito intensa, e uma parte deles, inclusive, são sacrificados, são mortos. E eu tenho ficado muito feliz de ver testemunho desses crentes que vão à internet nesses períodos de sofrimento e vão falar para nós da alegria que é servir a Jesus. E vão falar da alegria que tem em poder viver o que eles estão vivendo com Jesus. Porque quando a gente não tem noção da bondade de Deus, quando a gente não compreende quem é Deus na nossa vida adequadamente, a gente olha para a vida com Ele sempre como uma ameaça, é sempre como um problema, é sempre como uma luta. Mas quem vive com Jesus, mesmo no meio das batalhas, ele se sente, como diz o salmista no Salmo 40, firmado os pés sobre a rocha. Embora tudo em volta, diz o Salmo 139, caiam 1000 à tua direita, caiam 10.000 à tua esquerda, tu não serás abalado. Está falando da confiança que um homem e uma mulher podem ter ao andarem com Deus. E hoje eu queria partilhar um pouquinho com você sobre uma outra característica da pessoa de Deus, que é a sua bondade. Nós precisamos aprender da bondade de Deus para que o próprio coração da gente se torne bondoso também. Porque a gente experimenta os atributos de Deus por osmose, por aproximação, por fé, por confiança. A gente tem que chegar perto para que aquilo que Deus é seja impresso de maneira prática na gente. Nos é dado pela fé, garantido pela fé, mas precisa ser vivido por aproximação. Ninguém que anda longe de Jesus consegue viver os atributos do próprio Jesus na vida deles, é impossível. Então, para que eu viva as coisas de Jesus, eu preciso estar próximo dele. Para que eu possa manifestar os atributos dele, eu tenho que chegar perto dele. Então, vida de comunhão, vida de oração, vida de Bíblia, vida de intimidade na palavra e no Senhor, vida sincera com os meus irmãos na fé, partilhar do amor de Jesus com as pessoas, como foi falado aqui no início do culto. Tudo isso faz, essas 3 dimensões, que nós já pregamos diversas vezes, faz com que os atributos de Deus sejam impressos de maneira prática na gente. A gente é mudado, é transformado à medida em que se aproxima dele. É como o sol. Quanto mais próximos do sol, mais ele nos queima.
assim também é com o Senhor. Quanto mais próximos dele, mais as características dele são irradiadas em nós. Então, quando a gente é chamado a conhecer a ele, é porque ele quer fazer refletir essas características dele na gente. Ele quer que a gente fique parecido com ele. A maior alegria de um pai é ver o seu filho, sua filha, semelhante aos valores que ele, como pai, segue. A tristeza de um pai e de uma mãe é ter ensinado seu filho, é ter andado com seu filho, com sua filha, e depois de um tempo ver eles se afastarem de tudo aquilo e andarem num ambiente completamente oposto àquilo que foi ensinado, que foi vivido, que foi praticado dentro de casa a partir da fé. Sempre é doloroso isso, porque se afastou daquilo que a gente queria, daquilo que a gente entendia ser o essencial, necessário, o essencial da vida. Assim também Deus, quando a gente se aproxima dele, a gente passa a usufruir daquilo que ele é na nossa vida. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem fruto impresso na gente, nós cremos que está na gente. Eu creio que aqueles 9 partes do fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu creio que aquilo está impresso dentro da vida de todos os crentes. Todos eles. Mas só se manifesta, aquilo só aparece na nossa vida por proximidade, só quando a gente chega perto. E eu gostaria que nós hoje à noite pudéssemos chegar um pouquinho mais perto de quem é o Deus bondoso, porque às vezes nós temos umas noções meio distorcidas de Deus. Muitos de nós, às vezes, passamos por situações e nós achamos que Deus é mau. Nós passamos, às vezes, por situações e achamos que Deus é vingativo. Nós passamos por situações e achamos que Deus não nos ouve. Nós passamos por situações e achamos que o Senhor nos abandonou. Passamos por situações e achamos que Ele não é aquilo que Ele diz que Ele é. E isso não é verdade. Isso é uma grande mentira de Satanás na mente da gente. Por isso, eu queria convidar você, junto comigo, a conhecermos um pouco melhor, um pouco mais profundamente, a bondade de Deus na nossa vida. Primeiro, eu queria dar uma definição de bondade que tem no nosso dicionário brasileiro, que se aplica bem àquilo que Deus é. Diz que bondade é a qualidade de quem age com generosidade, compaixão, empatia e respeito em relação ao outro. O que é bondade? Bondade é a qualidade de quem age com generosidade, compaixão, empatia e respeito em relação ao outro. Muitas vezes, colocando o bem-estar do outro acima do seu próprio interesse. Envolve atitudes de solidariedade, paciência e compreensão, mesmo quando não há recompensa ou reconhecimento. Reconhecimento. Por que é importante enfatizar isso? Porque na cabeça, no coração de muitos irmãos e irmãs, pelas igrejas cristãs afora, parece haver aquela ideia de que Deus criou o ser humano para se divertir com ele. Não sabendo por que existem e nem conhecendo o coração de Deus, diz assim, não. Se foi Deus que criou o ser humano, Ele criou para se divertir. Ele vai fazer esse mundo existir por algum tempo, depois vai dar um fim em tudo, porque o negócio dele é se divertir. Ele vai fazer uns serem felizes, Ele vai fazer outros serem tristes, Ele vai fazer outros se desgraçarem, Ele vai fazer com que outros se deem bem, Ele vai matar uns mais cedo, Ele vai matar outros mais velhos, Ele vai botar um câncer num, vai botar um negócio no outro, vai fazer com que um cara lá viva bem até o resto da vida, o outro vai se ferrar cedo, Ele vai se divertir com tudo isso, vai dar risada lá no céu, achar graça e tudo isso, depois eu dou um fim nisso tudo e começo de novo. Tem gente que pensa assim, que Deus está se divertindo, ora com a nossa alegria, ora com a nossa tristeza, ora com coisas boas da nossa vida, ora com as nossas misérias, e que Ele não está nem aí, não está nem aí.
A bondade de Deus, ela está presente na nossa vida, como gestos de generosidade de Deus para conosco, como gestos de compaixão e de respeito para com a obra que Ele mesmo fez, e de respeito que Ele tem para com a criação que Ele mesmo decidiu trazer à existência. Por isso é fundamental que a gente conheça a relação de bondade que Deus tem conosco e com a sua criação, para que possamos compreender um pouco melhor quem Ele é. E eu gostaria de definir aqui, primeiramente, qual é o lugar e por que existe a bondade de Deus. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, queridos irmãos, que quando nós falamos de bondade de Deus, nós não podemos reduzir, escute a palavra, reduzir a bondade de Deus ao fato de Ele fazer coisas boas para nós ou não. Ele é bom porque Ele fez isso para mim. Ele não é bom porque deixou de fazer isso para mim. Ele é bom porque me deu uma família. Ele é bom porque me deu uma casa. Ele é bom porque me deu um emprego. Ele é bom porque faz com que a minha vida esteja sendo abençoada. Ele é bom porque eu não estou me dando mal, eu estou me dando bem. Por isso Ele é bom, porque Ele faz essas coisas para mim. Se você reduzir, irmão, escute bem, se você reduzir a bondade de Deus a isso, a chance de você deixar de andar com Deus é enorme. É enorme. Se você reduzir a Deus a alguém que faz ou deixa de fazer coisas boas ou não para você, então você está em maus lençóis. Porque a hora que aparecer um câncer na sua vida, a hora que aparecer uma desgraça na família, a hora que você perder o emprego, a hora que a sua família der um crepe por alguma razão, você vai dizer que a bondade de Deus abandonou você. A gente se fiar, eu repito, irmão, a gente se fiar no nosso relacionamento com Deus, baseado numa bondade material, é extremamente perigosa. Há muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a comunhão, abandonaram a igreja, porque simplesmente disseram, porque Deus não fez o que prometeram para mim na igreja que Ele faria para mim. Ele não fez, portanto, não vou segui-lo. Quantas pessoas vêm em cultos de oração, estou falando não aqui em particular, mas em cultos de oração, em cultos de libertação, cultos de cura, e que veem pessoas sendo curadas e elas não são curadas, elas chutam o pau da barraca e não voltam mais. Que Deus é esse que cura um e não cura outro? Que bondade é essa? Você entende, irmão? Se a gente reduzir a bondade de Deus às coisas que Ele faz para a gente ou deixa de fazer, a nossa fé se torna extremamente vacilante, extremamente frágil, extremamente fraca. Porque não foi aí que a bondade de Deus se manifestou em primeiro lugar. Não foi aí. Porque esse tipo de bondade, Ele disse que Ele faz até mesmo para as pessoas más. Está escrito na Bíblia. Jesus disse que Deus é bondoso até para injustos e maus. Ele disse isso. Então isso não é critério. Se esse não é o critério, pastor, qual é o critério para a gente dizer que Deus é bom? Qual é o critério? Tem um que vem antes de tudo isso, irmão. Que vem antes de tudo isso. E que é importante que você compreenda isso de todo o seu coração. A Bíblia diz, no Salmo 25, versículo 7, diz assim: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade,
ó Senhor. Em Jeremias, no versículo 31, versículo 14, diz: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Paulo, se referindo a este ensino, ele diz em Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, Romanos 2, versículo 4, ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A Bíblia diz, irmão, que nenhum de nós, eu vou falar de maneira bem grosseira, para você não esquecer, o pastor, você vai para casa e vai lembrar, e o pastor falou aquilo à noite, para você não esquecer a palavra. A Bíblia diz que nenhum de nós presta. O que vocês estão olhando em volta, irmão? E agora, vocês vão decidir olhar para mim ou olhar para o morcego? O que é que nós vamos fazer agora? O Senhor vai fazer ele pousar aí num canto para a gente continuar a mensagem. Isso não é um sinal profético de Satanás, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Se for alguma coisa de Satanás, é a tentativa dele de fazer você se desviar do que você está ouvindo. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 3, 10 a 18, para afirmar o que eu estou dizendo, que eu quero chegar na bondade de Deus. Romanos 3, 10 a 18 diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sabe de quem que o Paulo está falando aqui, citando o Velho Testamento? De nós. Está falando da nossa condição. O pecado, irmãos, praticado lá no Jardim do Éden, e depois confirmado na nossa vida por aquilo que nós mesmos praticamos, diz a Escritura, irmão, que ele destruiu aquilo que Deus poderia ter de proveitoso em nós. Jogou tudo fora. Deus olhou para nós e disse: vocês todos, só estou repetindo o livro de Romanos, irmão, disse assim: vocês todos estão condenados. O que eu fiz, vocês estragaram. Vocês botaram a perder tudo que eu fiz. Quem? Vocês. Quem? Eu. Você. Nós somos dignos de completa destruição. Você já viu crente dizendo assim, irmão? É uma frase herética, tá? Isso é heresia. Já vi crente dizer isso, e toda vez que fala perto de mim, eu corrijo. Crente dizendo assim: Deus está fazendo por mim mais do que eu mereço. Que bobagem enorme! Queria dizer para você: você não merece nada. Nada. Nada do que você é. Nada do que você faz.
tem valor algum para Deus, porque tudo está estragado. O nosso lugar é no inferno. O nosso lugar é na condenação eterna. Lá é o nosso lugar. Você e eu, por causa do nosso pecado, fomos destinados para o fogo. Mas, pastor, não tem uma coisinha boa em mim que pudesse dar um jeito? Não tem. Não há nada de bom na sua natureza humana. Me aponte uma coisa boa na sua natureza humana. Você já reparou, irmão, que todas as vezes que a gente tenta encontrar uma coisa boa na gente, ela vem sempre acompanhada de uma coisa ruim? Já reparou isso? Quem pensa um pouquinho percebe isso. Vou dar um exemplo. Eu sou muito paciente. Mas não mexa no meu calo. Sou muito amoroso, mas não sou capacho. Sou muito mão aberta, mas não com vagabundo. Por aí vai. Porque no nosso coração tem uma marca chamada pecado, que não deixa, escute isso, que não deixa que nada em mim, em você, que esteja em nós, na nossa natureza, seja puro aos olhos de Deus. Não tem. Absolutamente nada. A sua natureza não presta. A minha natureza não presta. Ela está perdida. Ela está condenada. Não serve. A sua vida e a minha vida, segundo a natureza humana, não serve para absolutamente nada. Pastor, o senhor está à beira de me ofender. É isso que eu estou querendo hoje à noite. Porque só quando a gente percebe quem a gente é que começa a dar o relampejo da bondade de Deus. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que o pecado fez comigo, eu nunca vou entender a bondade de Deus. Nunca. Se eu acho que em mim tem alguma coisinha tal que dá para aproveitar, não tem. Antes o Johnny falou que o pastor Luiz prega bem. Pastor Luiz, quando prega bem, e uma meia dúzia de irmãos vem dizer para ele: que pregação, pastor. Pastor Luiz diz lá no fundão: rapaz, mas tu é bom nesse negócio, hein? Tu é bom nesse negócio. Você está me entendendo? Ministério de Louvor teve uma noite especial, teve um culto maravilhoso, e a gente dançou, pulou, Deus se moveu, aconteceu coisa aqui, e a gente diz assim: hoje o bicho pegou, hoje nós arrebentamos aqui. Hoje, irmão, saiu uma unção aqui do altar,
que alcançou a igreja e foi algo maravilhoso que nós pudemos oferecer para a igreja. Patavina. Você está me entendendo, irmão? Mas então por que a igreja recebeu alguma coisa? Por causa da bondade de Deus. Então o pastor fez uma pregação que alcançou o coração de alguém. Foi ministrada uma palavra que alguém saiu compungido e ouviu algo da parte do Senhor maravilhosa. E ela diz, meu Deus, tu és meu Senhor e meu Salvador. Eu tenho que dizer, mas que pregação, pastor? Não, tenho que dizer como a bondade de Deus é maravilhosa. Porque da boca de gente fraca, da boca de gente que não conhece o Senhor Jesus como deveria conhecer plenamente, do coração fraco da gente, Deus se move e faz as obras dele. Veja o que diz Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Que eu li antes. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Quem é crente aqui, levante a mão, por favor. Quem crê em Jesus, levante a mão. Sabe por que você é crente? Porque a bondade de Deus abriu uma porta para você. Porque se a bondade dele não tivesse aberto uma porta, você não poderia ser o que você é hoje. Que porta, pastor? A porta de arrependimento. De que jeito? De que jeito que ele fez isso? Como é que Deus nos abre a porta? Aonde reside essa bondade? Então, aonde que eu tenho que ver, irmão? Aonde que eu tenho que ver a bondade de Deus? Aonde é que eu tenho que conhecer a bondade de Deus? Você e eu temos que conhecer a bondade de Deus no fundo, no fundo, no fundo da miséria do nosso coração. A bondade de Deus aparece. Escute isso, irmão. Escute isso, por favor. A bondade de Deus, na sua plenitude para nós, aparece quando o nosso coração quebrantado é capaz de reconhecer os próprios pecados. Aonde que está a bondade de Deus? É no carro novo? É no emprego? É na família? É nisso ou naquilo? Não. A bondade de Deus aparece no fato de eu e você podermos olhar para dentro de nós e poder dizer, eu sou um pecador. Quem é capaz de olhar para Deus e se reconhecer pecador, esse está vendo a bondade de Deus aparecer na vida dele. Porque ele estava completamente condenado, sem esperança absolutamente nenhuma. Eu vivi essa experiência. Vocês conhecem, já falei dela, quando eu tinha 15 anos de idade. E um homem pregando numa igreja. Eu entrei em desespero. Com 15 anos eu entrei em desespero por causa do meu pecado. Naquela noite, naquela igreja, no centro de Florianópolis,
eu conheci pela primeira vez, de maneira mais profunda e mais intensa, a bondade de Deus. De tal maneira que se Ele me tirasse tudo, e eu perdesse tudo, e tivesse junto com a Marli de morar debaixo de uma ponte, porque não tinha mais nada, você pode ter certeza, irmão, debaixo da ponte, eu ia glorificar e bendizer o nome do meu Deus que me salvou. Porque não tem manifestação maior de bondade de Deus do que tirar você do inferno. Não existe maior. Não tem carro, não tem casa, não tem emprego, não tem salário, não tem dinheiro, não tem família, não tem paz, não tem nada. Não tem nada. Nada maior do que a salvação que Ele nos deu. E se você vacila, se você duvida, se você balança em qualquer área da sua vida, na sua fé em Jesus, você não entendeu a bondade de Deus. Porque quem entendeu a bondade de Deus, sabe que vai poder viver o que Ele deu para viver. Quem entendeu a bondade de Deus vai poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu sei viver em toda e qualquer situação, sei ser honrado, sei ser humilhado, sei viver com abundância, sei viver com pouca coisa, sei ser alegre, sei ser entristecido, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu conheço a bondade do meu Deus. Se você acha que Deus é mau com você em alguma área da sua vida, então você não entendeu a sua salvação ainda. Porque depois dele ter dado o seu filho, demonstrado a sua bondade, depois dele ter dado o seu filho, não há nada maior que ele poderia dar a você e a mim. Não há nada maior do que Jesus na nossa vida. Não há nada maior do que Ele. Somente Ele é o que nós temos. O salmista entendeu isso quando ele falou: outro bem não possuo, senão a ti somente. Deus está precisando de homens e mulheres que vivam da sua bondade. Deus não está precisando de homens e mulheres que vivam do que Ele tem. Deus está precisando de homens e mulheres que vivam do que Ele é. Ele é bom. O teu Deus é bom. O Senhor pode me tirar tudo, Senhor. O Senhor pode me fazer passar por todo o aperto que o Senhor quiser. Eu nunca vou abandonar e questionar a sua bondade. Porque não há nada maior do que o teu Deus ter te tirado do fundo do inferno por meio da obra maravilhosa e poderosa do seu Filho, Jesus Cristo. Não tem outro lugar, eu repito, não tem outro lugar onde a gente possa conhecer a bondade de Deus, senão em Jesus. Largue as outras coisas. Largue. Solte todas essas coisas que condicionam a bondade de Deus na sua vida. Porque Ele prometeu que nos sustentaria. Ele prometeu que cuidaria de nós como filhos dele. Mas a gente só confia. A gente só confia no Senhor plenamente se entender a bondade dele. Se não entender a bondade dele, vamos ser crentes vacilões ao longo de toda a nossa jornada. Vamos ser crentes que um dia estamos lá no céu, outro dia estamos no inferno. Vamos ser crentes que um dia estamos irradiantes de alegria, outro dia estaremos deprê. Seremos crentes que viveremos sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até que um dia desce e não sobe mais. Não é assim que Deus nos chamou.
Ele chamou a gente para conhecer a bondade dele. Teu Deus é bom contigo. Se você é salvo, você já experimentou o máximo que Deus poderia dar da sua bondade para você. O resto é coisa menor. E o Paulo, quando falou disso, ele disse assim: se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura, por acaso, não nos dará graciosamente com Jesus todas as demais coisas? Ele faz uma pergunta e a resposta é sim. Ele faz a pergunta esperando que a gente diga sim. Se eu tenho um bem precioso dentro da minha casa, vou dar um exemplo, né? Que é comum a gente dar, e com isso eu vou encerrar. Quando às vezes o Ministério de Ação Social está precisando de roupa ou de alguma coisa, a nossa bondade pensa assim, a nossa bondade, não é a do Senhor, é a nossa. Nossa bondade pensa assim, gente, nós estamos precisando de um modo geral, né? Quem já entendeu mais profundamente o Evangelho não pensa desse jeito. Mas quem ainda não entendeu bem a bondade de Deus, ainda pensa um pouco desse jeito. Nós estamos precisando de um fogão. Aí a gente diz assim para a esposa, tu não está precisando de um fogão novo? Então nós vamos comprar um fogão novo e vamos dar esse para a ação social. Vamos dar usado. Campanha do agasalho. Estamos usando. Eu estou precisando de uns casacos novos. Marli, tira esses 3 casacos, 4 que eu tenho usado no guarda-roupa, pode dar para a ação social, vamos comprar novo para mim. A gente faz isso. Porque no nosso raciocínio o melhor é para nós, em primeiro lugar, depois para os outros. Paulo diz que a bondade de Deus fez o contrário. A Bíblia diz que Deus deu para nós o que Ele tinha de mais precioso. O que Ele tinha mais caro na casa dele, foi o que Ele deu. Então, se eu tenho um casaco novo, que acabei de comprar, lindo, maravilhoso, dentro do meu guarda-roupa, e o Fabinho manda um recado no curso, nós estamos precisando de casaco assim, 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 para pessoas, eu vou lá e pego o novo, que eu ganhei, e dou para o Fabinho dá para alguém. Se eu faço isso, fica evidente que eu sou capaz de dar qualquer outra coisa do guarda-roupa. É ou não é? É o que Deus está dizendo para a gente, dizendo assim, meus filhos, eu dei o que eu tinha de mais precioso no meu guarda-roupa. Por que você duvida de mim? Por que você fraqueja? Por que você titubeia? Por que você vacila? Porque o que eu tinha de mais precioso, eu já demonstrei a minha bondade para você. Eu já dei, que foi o meu filho. Ele disse, se eu dei o meu filho, não vou dar o que você necessita? Por que desconfia de mim? Por que tem medo de mim? Por que me olha com esses olhos? Por que desconfia de mim? Eu dei o que eu tinha de mais precioso, não desconfia mais de mim. Olha para mim com confiança. Toda a minha bondade está sobre você. Termino com uma palavra que para mim é maravilhosa. Moisés estava num momento decisivo da vida dele. Momento difícil, com mais de 3 milhões atrás dele, 3 milhões de pessoas, esperando uma decisão dele.
Ele sobe no monte, vai orar. E ele acha que para avançar, ele tem que se motivar com a glória de Deus. E ele diz para Deus, naquele diálogo lá, Deus, se tu mostrares para mim a tua glória, eu vou ficar bombado. Desce o teu fogo em mim agora, e eu não vou vacilar, eu vou pegar esse boi pelas guampas, como diz o gaúcho, e vou levar esse povo até onde o Senhor quer, mas me mostra a tua glória. Eu quero um pouco de reteté. Deus se vira para ele e diz assim: Moisés, ninguém me viu assim do jeito que tu estás falando e ficou vivo. Mas quando eu passar por ti, eu vou te mostrar a minha bondade. Porque não há glória maior na vida de um crente do que ele ver e experimentar a bondade de Deus na vida dele. Não há coisa melhor para ti do que tu te relacionares, como diz o apóstolo Pedro, na sua carta ele diz, tu te relacionares com Deus que você aprendeu que é um Deus bom. Bom. Você tem um Deus bom. Você tem um Deus que não tem maldade nenhuma no coração. Você tem um Deus que não olha com desconfiança para ti. Você tem um Deus que olha com bondade, com compaixão, com carinho, com respeito para ti. Ele abriu a casa dele para ti. Ele chegou a dizer, irmão, uma vez para a igreja de Apocalipse, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou me sentar à mesa contigo. Irmão, tem coisa mais íntima do que sentar à mesa com alguém. Quando a gente quer levar uma prosa boa com alguém, convida para a mesa. Ele diz: eu cearei com ele, ele comigo. Queremos um Deus melhor do que esse? Estamos à procura de algum Deus para além desse? Vamos encontrar algum Deus diferente ou melhor do que esse? Aonde? Aonde? Você não merece nada, mas na bondade dele, ele te fez merecedor de tudo. De tudo. Tudo é vosso, ele disse. Jesus se virou um dia para os discípulos e disse: não temam, pequenino rebanho. Deus agradou-se de dar para vocês o seu reino. Quem é generoso como esse homem? Jesus. Você não vai encontrar. Não há ninguém assim. Não há ninguém como esse homem. Esse é o nosso noivo, o Senhor Jesus, que expressou a bondade dele por você. Feche os seus olhos.